Bem, eu vou mostrar agora um jogo que se chama Remata. Esse jogo tem uma brincadeira com o meu nome, ok? Mas também tem um sentido para mostrar o objetivo desse jogo, porque remata, tá? A palavra existe, se significa arrematar, acabar, que é o objetivo desse jogo, tá? É acabar com as cartas que você tem na mão. Ele é muito parecido com aquele jogo Uno, onde você tem as cartas e você tem que acabar com as cartas que você tem na mão. Bom, todos os nossos jogos, como você sabe, dentro deles tem uma cartela de boquinhas, onde você vai acompanhar, caso você tenha dificuldade na articulação dessa cartela, você tem um manual de instruções. Qual é o objetivo? Você tem 5 cartas na mão, ok? E você tem que ir descartando carta por carta, tá? Até que você complete e arremate, né? Que você acabe com as suas cartas. Bom, se eu tenho na mesa uma carta, por exemplo, o L, né? A letra L que faz a boquinha isso mesmo. Você pode observar que em volta dela, aqui essa carta tem a cor vermelha. Como o jogo, como eu citei o jogo Uno, né? Nós temos 4 cores, né? Eu tenho vermelho, eu tenho verde, eu tenho amarelo e eu tenho azul. De cada letra, né, todas são L, essas que eu peguei, tá? De cada letra eu tenho 4 cores. Então, por exemplo, eu tenho essa carta aqui que está na mesa, ok? É uma carta vermelha com a letra L. O próximo jogador, ou ele coloca em cima dela uma carta L, tá certo? Ou ele põe a letra igual, ou ele coloca uma carta da cor igual, uma carta vermelha. Então, ou eu coloco a letra, ou eu coloco a cor. Só que para que eu coloque, para que eu possa colocar, eu tenho que falar uma palavra iniciada com esta letra, com esta boca, tá? Então, no caso, eu peguei um L, eu tenho que falar uma palavra iniciada com L. Por exemplo, eu falei, se eu estou trabalhando, posso dar um exemplo com nome de criança, eu falei Lúcia. Ou então eu posso falar uma palavra qualquer, eu posso falar levou, ou eu posso falar lata, certo? Bom, muito bem, coloquei. Passo a vez para o outro jogador. O próximo jogador, ou ele vai colocar uma carta vermelha, ou ele vai colocar uma carta D. Então, dando um exemplo, eu escolhi o D, ele colocou um D. Só que para ele colocar de novo, ele tem que falar uma palavra iniciada com D, com essa boca, D. Então ele pode falar dedo, ou ele pode falar Daniel, ou ele pode falar deixa, certo? E assim por diante. Eu tenho também algumas cartas que são diferentes. Essa carta aqui, ela muda o sentido do jogo. Se o jogo está rodando em sentido horário, o jogo passa a rodar em sentido anti-horário. Isso significa que o próximo, né, que ia jogar não joga. Né? Eu também tenho essa carta que é o +2. Essa carta faz com que o seguinte compre mais 2 cartas do monte. Isto é, fique cada vez mais difícil dele ganhar o jogo, porque ele vai ter mais cartas em sua mão. Eu também tenho essa carta aqui, que é o proibido. Essa carta não deixa o próximo jogador jogar, pula a vez dele. Então, se eu tenho, por exemplo, o meu oponente na sequência que está com uma carta na mão, essa é a melhor carta que você tem, porque você não deixa ele ganhar o jogo naquela hora. Ainda eu tenho essa carta aqui, que é o Coringa. Como você pode observar, ela tem 4 cores. Então, ela substitui qualquer carta que possa ser colocada. Então, se a carta que está lá é amarela, ela serve. Se é vermelha, ela serve. Certo? Bom, isso é um jogo bem simples, né? Que uma criança pequena pode jogar. Como você viu que as bocas são bem grandes, fica bacana, né? Da criança visualizar essa boca e aprender. Essa que eu peguei é de exemplo, você vai ver todas as ocorrências, ó, tá? Então, a letra é S, a boquinha é S.
tá? Aonde eu tenho essa gama de ocorrências. Eu posso, por exemplo, falar uma palavra cebola. Serviria porque começaria com C. O jogo não necessariamente pode ser só iniciada. Isso precisa ser combinado previamente. Você pode, por exemplo, usar essa carta também para fazer um cedilha ou um 2S, dependendo da regra entre os participantes que foi acertada inicialmente. Uma última coisa desse jogo, que é bem bacana, né, e que faz bastante sucesso, é que além de você jogar desse jeito, tem uma letrinha aqui, veja se você consegue buscar, tá? Existe uma letrinha bem pequenininha aqui no cantinho, tá? Essa aqui é a letrinha S. Consegue enxergar, ó, de substantivo, tá? Aqui, ó, eu vou ter, na mesma cartela L, eu vou ter a letrinha V, de verbo, ok? Essa daqui é a letrinha V, de verbo. E eu também vou ter a letra F, de frase, e eu também vou ter a letrinha A, de adjetivo. Então, eu vou ter 4 opções. Por exemplo, eu coloquei essa carta aqui, está um adjetivo. O próximo jogador vai ter que falar uma palavra iniciada com L, que seja um adjetivo. Então, ele pode dizer, por exemplo, leve. Como que eu sei que é um adjetivo? Na frente do adjetivo tem um verbo de ligação, né? Ela é leve, o objeto é leve. Se eu tenho, por exemplo, né, um verbo com L, eu posso dizer levar, ele levou a mercadoria. Ou se eu tenho um substantivo iniciado com L, como é que eu sei que é um substantivo? Porque antes dele vem um artigo. A levedura, a leveza. Se eu falei leve, ó, eu disse um substantivo do leve. Ou eu posso dizer uma coisa mais simples, o lápis. E uma frase, né? O F, eu posso dizer uma frase iniciada com L. Levante cedo esta manhã. Bom, este jogo tem sido bastante utilizado com sucesso para desenvolver vocabulário, para ter desenvoltura de produções frasais, de ter um enriquecimento do vocabulário. Então, você pode usar desde o início da alfabetização até com anos mais avançados, até com adultos. Então, tem sido um jogo bastante utilizado, bastante interessante para o seu trabalho, ok?